Irmãos, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, no vídeo passado, terminamos lendo o verso 14 de São Mateus, capítulo 24, quando o Evangelho chegar a ser pregado a todo o mundo, então virá o fim. Por que entramos nesse assunto? Porque nós estamos vendo aí as guerras, os rumores de guerra, nós estamos vendo o fim, né? É fim. São coisas pré-determinadas para o fim. Mas, como dissemos, o fim é o conjunto de muitas coisas no mesmo lugar. E nós temos a incumbência de levar o Evangelho. O profeta Irmão Brana tem uma frase assim: Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lhe. O mundo precisa ser julgado, os que rejeitaram a palavra precisam ser condenados, mas é necessário que a palavra seja pregada até para que eles sejam julgados. Eu não quero, não desejo e não vejo em nenhum verdadeiro pregador o prazer de pregar para a condenação. Nós queremos pregar para a salvação. Nosso prazer é ter levado a palavra. Ela pode ser até dura, mas que essa dureza da palavra desperte na pessoa. A própria Escritura diz: desperta-te dentre os mortos, né? Levantar a pessoa e ela então se converter. Isso é maravilhoso. Agora, o mundo vai precisar da pregação do Evangelho para ser condenado também. Então o Evangelho tem que ser pregado em meio à guerra, em meio à crise, em meio aos problemas ou em meio à maré mansa. O Evangelho tem que ser pregado. Mas nós estamos dentro de São Mateus capítulo 24, vendo o Senhor Jesus Cristo abrindo para os seus discípulos, embora a gente perceba que os discípulos não tiveram a compreensão no momento, abrindo para eles os selos de Apocalipse, embora os selos de Apocalipse não tivessem sido trazidos ainda por João. Mas Jesus já pregou. Daí você ter que agradecer a Deus pela vida do mensageiro de Apocalipse 10, 7, o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, um profeta vindo no final da história para dizer que isso aqui é selo. Isso aqui é o mistério de Deus. Porque aqui, até então, era só o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, sermão da montanha. Sermão da montanha é o que o mundo conhece. Sermão da montanha, poderoso sermão da montanha. Não, isso aqui é a abertura dos segredos de Deus, contado em símbolo, mas deixado para que um profeta pudesse traduzir os símbolos em palavras compreensíveis à nossa mentalidade. Então vamos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Você sabe que lá no lugar do templo de Salomão está uma mesquita. E aquilo ali, lá no Muro das Lamentações, o povo, os judeus, as caravanas que vão do mundo afora, vão lá fazer uma oraçãozinha, pôr uma oração dentro do muro, como se tivesse algum valor colocar um bilhetinho dentro daquele muro ali. Tem nada de valor. Aqueles judeus ortodoxos estão lamentando a construção que está ali de uma mesquita, que é a desolação, a abominação
que está no lugar santo. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Aqui falando, pouco tempo depois dessa fala do Senhor Jesus Cristo, o general Tito entrou em Jerusalém e dizimou a sua população. No sábado, aí você vê como que é a religiosidade, né? Sábado tem que guardar, você não pode nem fugir no sábado, você não pode nem lutar no sábado. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. No inverno a coisa seria em neve, né? Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Você percebe uma escritura com duplo cumprimento. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, ou eis que está aqui, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agradeça a Deus aí, você, irmão, irmã, que crê comigo que nós somos o escolhido por causa dessa palavrinha, se. Nós podemos dizer, graças a Deus que o Senhor disse, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos não podem ser enganados, porque esses escolhidos desse dia final, eles têm o Senhor dentro de si. Qual Senhor? O Senhor que escreveu a palavra, o Senhor que falou a palavra. Ele está dentro de seu povo, essa palavra dentro de seu povo, transformando-se em pessoas, entenda bem, e fazendo das pessoas a própria palavra, ela é o único motivo que esse escolhido não pode ser enganado. Mas aquele que tem a palavra só fora, aquele que tem a palavra só mentalmente, intelectualmente, ele também vai ser enganado. Por quê? Porque a capacidade dos falsos de fazer prodígios, ela é verdadeira. Veja bem, a capacidade de fazer os prodígios é verdadeira. Os sinais acontecem, as maravilhas acontecem e acontecem em nome de Cristo, mas a grande questão está aqui em o discernimento da palavra. Observe para os nossos dias como que a palavra de Deus está sendo operada para prodígio. Mas a palavra de Deus para esses dias não seria operada para prodígio. Muitos profetas de Deus bíblicos não fizeram milagres. João não fez milagres. Você vê muitos profetas, Jeremias não fez milagres. Amós não fez milagres. Esses homens não vieram para fazer milagres, esses homens vieram para trazer uma mensagem de transformação, de mudança, de conexão, de elo. João, por exemplo, ele foi a ponte que ligou a lei com a graça. Ele foi o grande milagre de João, foi apresentar Jesus. E aí as pessoas hoje têm a palavra de Deus como sendo algo só para fazer milagres. E os milagreiros estão aí. Mas a palavra que viria para os últimos dias, ela prepararia um povo para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ela traria fé de arrebatamento. Alguém poderia discutir daí. Mas se não tiver fé de cura, teria de arrebatamento? Não. É necessário fé de cura, mas não para usar
usar essa fé de cura como marketing. Nós estamos vivendo um dia de marketing, né? A coisa mais valiosa hoje é o tempo que algum aplicativo ou algum entretenimento faz com que as pessoas gastem. Se as pessoas ficam tanto tempo diante de uma tela, aquele horário que tem mais gente é o horário mais valioso da propaganda. Não é isso? Então é o marketing. A palavra de Deus, nesses dias, ela não vem para marketing. Ela tem a cura. Nós cremos na cura. Nós cremos em orar para os enfermos. Mas existe uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. O profeta irmão Branham tem uma mensagem chamada A Voz do Sinal. O irmão Branham tem também uma mensagem chamada O Sinal. E o irmão Branham também tem um super sinal que se deixa passar por alto. Na mensagem A Voz do Sinal, ele fala sobre os sinais que são feitos para atrair um povo e depois desses sinais, uma mensagem que sai. O Senhor Jesus Cristo vem e ele cura as pessoas, multiplica pães e peixe, transforma água em vinho. Mas Jesus veio fazer isso? Não, ele veio trazer uma mensagem de reconciliação do mundo com Deus. Essa era a mensagem dele. O Evangelho carrega essa mensagem, carrega esses sinais, essa possibilidade de sinais. Mas o Evangelho não está aqui para ficar realizando milagres. O Evangelho em si carrega o potencial do milagre. As pessoas se acomodam e acostumam e é muito mais atendida com o milagre e sinais do que com a palavra. Mas o que vai valer a pena em todo o final é a palavra, porque o que adianta as multidões curadas se elas ficaram para trás e foram condenadas? E às vezes a cura é até um elemento de condenação. Por quê? Ora, se você recebeu de Deus o seu bem, se você recebeu de Deus a cura, se você recebeu de Deus um benefício e não se deu a Deus, muito mais digno de juízo é do que aquele que nunca recebeu nada. Deus nunca me fez nada, como é que eu creria nele? Deus fez tudo isso para mim, eu não criei nele, não entreguei a vida a ele, eu mereço. Né? Mas os falsos virão com a capacidade verdadeira de fazer sinais e maravilhas. E que, se possível, fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. E esses escolhidos não podem ser enganados, porque eles se tornaram a própria palavra. A palavra tornou-se neles. O que é isso? A palavra de Deus veio e ela corporificou-se em pessoas. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Esse Filho do Homem vindo, essas águias se ajuntarão a ele. O Filho do Homem já veio e as águias já se ajuntaram. E essas águias receberam a unção da águia voante, de Apocalipse capítulo 4. Nesses dias, elas se ajuntaram a esse corpo palavra para comer dele. Logo depois destes dias, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Aí Jesus já está entrando no 6º selo, a grande tribulação. A lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão. Você percebe que tribo? Qual tribo é a sua? A minha é nenhuma, porque eu não sou judeu. A nação separada em tribo é apenas Israel. Então aqui
A palavra já não é mais para todos, a palavra já passa a ser para judeus, porque essas águias que se ajuntaram em torno do Filho do Homem, elas já foram retiradas da terra nesse tempo de sol escurecido, estrelas caindo do céu, grande tribulação. O povo de Deus já saiu daqui. E aí, por isso, diz que todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aí já não é tempo mais de salvação. Aí já não é mais tempo de redenção. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Percebe que diz os seus anjos, dois mensageiros, Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas, que pelas características descritas em Apocalipse 11, Elias e Moisés. Tem poder para fechar o céu para que não chova, tem poder para transformar as águas em sangue, tem poder para fazer estes sinais quantas vezes quiser. Tanto Elias enquadra no céu fechando para não chover, como Moisés se enquadra nas águas transformadas em sangue e as pestes caindo. Apocalipse capítulo 11, aqui em São Mateus capítulo 24, verso 31, 29 ao 31. Aprendei, pois, esta parábola. Aqui, de acordo com o que nós já vimos, o Senhor Jesus Cristo deveria pregar o sétimo selo. Jesus conta uma parábola, porque o sétimo selo é um mistério. E parábola é uma história contada para chegar a um determinado ponto sem fazer uma linha reta, sem falar abertamente. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando? Quem que é figueira? Israel. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, o seu povo voltando para a sua terra, sabeis que está próximo o verão. Verão é um tempo de luz. Zacarias tem a promessa 14 de que, 14:7, no tempo da tarde haverá luz. Você pensa, então foi depois do sexto selo. Você nunca pode olhar para os selos de Apocalipse numa ordem cronológica, porque o sétimo selo inicia-se para abrir os outros. O sétimo selo é a vinda do Senhor em oculto, Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Esse mistério do mesmo Senhor descendo do céu com alarido já é sétimo selo. A saída da igreja da terra é sétimo selo. O retorno do Senhor Jesus Cristo e o final dos sistemas mundiais é sétimo selo. Está tudo dentro do sétimo selo, que vai até introduzir o milênio. Estamos no fim ou não estamos no fim? Agora, em qual ponto do fim nós estamos? É isso que nós oramos e buscamos. Senhor, ajuda-me a estar no ponto exato, na hora certa, no lugar certo, para o cumprimento da Escritura na minha vida, porque arrebatamento também é sétimo selo e eu quero ser arrebatado, não é? Aqui o Senhor Jesus Cristo então contou parábolas ao invés de pregar o sétimo selo. Quando nós vamos para Apocalipse 6, o sétimo selo não está em Apocalipse 7. O sétimo selo está em Apocalipse 8, mas a revelação desse sétimo selo também salta a Apocalipse 9 e só vem em Apocalipse 10, verso 7. Verso 1 até o 7, aquilo ali é sétimo selo, aquilo ali é Mateus 24, verso 32 em diante, e ali está também o nosso tempo. O anjo forte desceu do céu, trouxe uma mensagem para o sétimo anjo, pôs o pé na terra e no céu, na terra e no mar, e jurou que não haveria mais demora, mais tempo, que não haveria mais longanimidade. Essa é a última mensagem, essa é a
última oportunidade de salvação. Mas ela está aí, na sua mão. E nós, que já a temos, estamos incumbidos, como terminamos o programa no vídeo passado, de levar essa mensagem a todas as gentes, a toda a terra, para que então o fim venha. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.